O que me move, eu acredito que seja realmente Deus, sabe? Porque é uma força que vem muito forte dentro de mim. Não tem como explicar humanamente falando, mas é algo que me move muito, e a partir do momento quando eu compartilho todas essas experiências, todas essas ideias que surgem, várias pessoas vêm surgindo, né? E podendo contribuir para esse propósito. E aí a gente vê sempre que no final a gente está ligado para o mesmo propósito, que é cumprir uma missão muito maior que aqui terrena, né? Uma missão que a gente acredita mesmo ser o Criador que nos enviou. Inclusão. Esse é o tema de hoje do nosso programa Heróis de Propósito na Rede RVC. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente conversa com a Bruna e com a Gislaine, que está traduzindo as nossas conversas aqui em Libras, que são sócias, parceiras, vamos dizer, fundadoras de uma associação chamada Inclui Arte. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Prazer é nosso estar aqui. Bruna, conta para os nossos espectadores quais são as atividades que o Inclui Arte realiza. Certo. O Inclui Arte, ele trabalha com a inclusão por meio da arte e por meio da linguística. Então, hoje nós oferecemos cursos e oficinas voltados para a área de inglês, libras, teatro, música e dança. Bastante áreas e, assim, Sim. O público principal de vocês qual que é? Hoje o maior público que nós temos atingido tem sido na área da linguística, né? Que são os reforços escolares, a libras e o inglês. E aí vocês atendem pessoas surdas, síndrome de Down, quais são os públicos principais? Sim, a gente trabalha com a inclusão, então a gente fala que todos são bem aceitos. Legal. Não importa se tem ou não deficiência. Hoje o nosso maior público tem sido os surdos, as crianças com Down e autistas. Esse trabalho de trabalhar a questão linguística, né? As escolas, elas têm a legislação hoje que prevêem, que receba, que eduque essas crianças, mas normalmente não tem conseguido ter muita eficiência nessa educação, né? Sim, muitas vezes também falta preparação dos próprios profissionais, né? Porque uma coisa é você ser formado em pedagogia, Sim. né? E outra coisa é você se especializar em uma língua e até mesmo em uma questão pedagógica de como passar esse conhecimento para uma criança que muitas vezes tem uma deficiência. Então, o profissional que hoje está dentro dessa sala de aula, ele tem 30 alunos e mais a criança com deficiência. E aí acaba muitas vezes faltando o conhecimento para ajudar essa criança que tem deficiência a vir adquirir a própria língua dela, no caso, né? Se for um ouvinte, o português, e se for um surdo, a própria Libras. E como é que funciona para o professor em sala de aula, essa questão de conciliar, né? Atender os alunos com e os alunos sem deficiência numa mesma sala, independente da questão de capacitação, digamos que ele esteja capacitado? É a minha opinião? Porque a minha opinião é meio que impossível fazer isso. Porque vamos supor, se a gente está falando aí de um público de surdo, a gente está falando de duas línguas. Sim. É a mesma coisa eu falar pra você, fala inglês e português ao mesmo tempo. É um desafio, né? É um desafio. Você precisa ter ao menos 2 profissionais na sala. Exatamente, precisa ter no mínimo 2 profissionais e 2 profissionais qualificados, né? 2 profissionais que sejam da área mesmo da pedagogia, né? Que tenham conhecimento pedagógico de como ensinar, como transmitir, mas mais do que isso, eu também acredito que falta a vivência com pessoas que venceram aquela situação. Então, vamos dar um exemplo. Surdos que se desenvolveram e hoje são formados em pedagogia e passar essa vivência para outros surdos, ter esse contato, essa interação, né? Até mesmo um trabalho que a gente está começando a desenvolver aqui é capacitar
as crianças ou adolescente, jovem que tem Down, autista, a falar em público e contar sua superação. Eu tinha tal sonho e superei graças a isso. Então ensinar eles a se comunicar e a passar para outras pessoas que têm a mesma deficiência deles, que muitas vezes a mãe, a família, né, fala, ai, meu filho não vai fazer nada. E tem pessoas que superaram isso porque existiram uma sociedade, a escola que acreditou naquela pessoa. Então isso realmente vai gerar uma autoridade, né, para essa pessoa surda que vai lá e traz essa mensagem que às vezes quem é ouvinte não vai conseguir ter com o público, né? Exatamente, a gente fala que é a questão da identidade, né? Sim. Você vê o seu semelhante desenvolvendo algo que você fala, será que eu sou possível? E aí você vê o semelhante que também não escuta e que desenvolve o mesmo trabalho que você tem um sonho um dia desenvolver. Eu achei muito legal a proposta de vocês que, além de trabalhar a questão educacional, né, de ter um complemento para a questão linguística, que às vezes as escolas não conseguem, né, chegar a tão uma excelência nesse sentido, vocês trabalham a questão da inclusão na arte em si. Eu lembro que quando eu te entrevistei em outro programa meu, você falou sobre um evento de poesia em Libras. Como é que funcionam essas iniciativas de vocês? Essa iniciativa a gente funciona graças ao nosso conhecimento que nós temos por fora, né? Então, a gente vai pro Rio, a gente vai pra Santa Catarina, né? Inclusive, vou deixar um recado, em julho a gente vai pra Santa Catarina, que vai ter um evento de surdo cego, não sei se você já ouviu falar. Sim. Surdo cego. É a pessoa que não escuta e não enxerga, como que ela vai se comunicar? Então, a gente tá indo pra Santa Catarina. É tátil, né? Isso, é tátil, exatamente. A gente tá indo pra Santa Catarina pra desenvolver um trabalho específico com crianças em Santa Catarina, né? Mostrar toda essa questão artística que nós desenvolvemos aqui, que é a dança, o teatro, que é possível trabalhar com eles também. E eu acredito, né, ser algo ainda mais fácil, porque é lúdico, né? A partir do momento que a gente trabalha o lúdico, aquela coisa engessada, pragmática desaparece e acontece realmente, a criança começa a adquirir conhecimentos novos, começa a ter um desenvolvimento que não é esperado num contexto formal. E aí vocês trabalham não só com as crianças que estão no período de escola, ou seja, ainda estão na fase escolar, mas até aqueles que se formaram, vocês atendem crianças com Down, autismo, como é que é esse trabalho? Exatamente. Hoje o nosso maior público tem sido os jovens, né? A gente quer reverter aí para as crianças, porque a gente acredita que a partir do momento que a gente começa com a base, né, o futuro tende a melhorar. Mas o público-alvo nosso é desde 3 anos de idade até um dos desafios que a gente também tem trabalhado aí é a questão do idoso, né? É muito importante todas essas faixas etárias ter essa interação para ver que você pode ter um desenvolvimento integral em todas essas fases da vida. Esse é um assunto pouco falado, né? A questão do deficiente idoso. Que tipo de trabalho vocês realizam com eles? Hoje a gente está iniciando um trabalho inicial voltado para a dança, para eles, né? Então é algo novo, a gente pretende desenvolver aqui o ritmo, a gente já tem a professora que está se preparando para essa área, agora falta só mesmo a divulgação para trazer esse público até nós, mas a gente temos os profissionais já qualificados para estar recebendo. E agora a música, como é que funciona esse processo como um todo? A música é um grande desafio, ainda mais quando a gente fala de surdos, né? É verdade. Uma das coisas interessantes, que até ontem mesmo estava conversando com um amigo meu, que uma surda veio me procurar, falando que quer aprender a cantar. Olha. E aí eu falei, legal, será que é possível? Não sei, eu vou perguntar para quem é profissional da área, né? Pensa numa arte que é realmente dedicada ao outro. Exatamente. E eu fui perguntar para esse profissional e falei, é possível, né, uma surda cantar? Ele falou, é possível. E através da musicoterapia. Eu falei, nossa, que interessante. Nem eu tinha esse conhecimento que era possível fazer uma pessoa que não escuta vinha cantar e desenvolver algo... Afinação, exatamente. O ritmo. E através tudo da musicoterapia. Porque normalmente quando a gente pensa na música pro surdo é mais uma questão de percussão, de ritmo, de sentir, né, a batida e tudo mais, né? Sim, nunca a gente vai pensar na questão da voz, né? Da melodia, da harmonia. Mas é possível. É um trabalho... lógico, mais lento o procedimento, porque aí você vai ensinar toda a questão que existe uma corda vocal, toda aquela questão que para ela entender que existe poder ali na voz dela, né, vamos assim dizer, para ela conseguir vir cantar. É um processo que demanda tempo, mas que é possível.
Fiquei curioso, como é que todo esse trabalho começou? Quais foram os desafios vencidos até chegar nesse ponto? A gente conversa sobre a jornada da criação da Inclui Arte e de todos os parceiros que foram se juntando na volta do nosso programa Heróis de Propósito na rede RVC. De volta com o nosso programa Heróis de Propósito na rede RVC, você hoje está conhecendo junto comigo aqui essa proposta muito diferente do Inclui Arte, de trazer a questão da inclusão para os surdos, para o deficiente intelectual e tudo mais, de trazer uma inclusão não só educacional, mas também artística. A gente falou sobre música, falou sobre dança, sobre, enfim, N manifestações no nosso bloco anterior que você pode acompanhar. E a dúvida que eu fico é, de onde você teve essa ideia, Bruna? É uma questão, assim, interessante, né? Fiquei desempregada, falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí isso começou a surgir coisas que eu fazia na minha adolescência, mas que eu nunca consegui chegar no final, sabe? Sempre comecei a dançar, mas nunca concluí a dança. Cheguei a tocar, mas nunca concluí, porque foram aparecendo outros desafios. A gente vai crescendo, precisa trabalhar, e vai experimentando, né? E vai experimentar um pouco de tudo. E eu falei, seria bacana ter um espaço onde eu pudesse acompanhar o procedimento desde criança até, né, a fase idoso, assim, e disponibilizar isso de uma forma que a gente venha ver esse crescimento. Porque, eu não sei você, mas quando você está irritado, assim, você coloca uma música, aquilo te acalma. Com certeza. Imagina se você tocar, se você souber dançar, expressar aquilo também. Melhor ainda. Melhor ainda. Então foi a partir desse momento aí da minha vida que eu compartilhei com a Gislaine, e aí no segundo momento com a Daiane, que é a psicóloga que está junto com a gente também. E aí as duas aceitaram a ideia e falaram, vamos pra cima, Bruna. Vamos pra cima. A gente tem uma brincadeira, Bruna, que a gente faz aqui no nosso programa, que é imaginar os nossos heróis de propósito como super-heróis, né? Se você fosse uma super-heroína, qual é o seu superpoder? Meu superpoder é o de superação, né? Superar os desafios diários e até mesmo internos que nós possuímos, né? E qual a grande missão que você cumpre como super-heroína? Promover a inclusão social e cultural. Vulnerabilidades que você enfrenta nessa jornada? Delegar delegar funções, né? Tenho muitas vezes, por estar muito à frente há muito tempo, vem desenvolvendo, né, a questão de liderança, mas a liderança antigamente era muito assim, quem está à frente manda e o resto não tem essa função de estar junto realmente. É aquela liderança autoritária, Isso, diferente autoritária. daquela que é realmente participativa, democrática, ou até Exatamente. mais liberal, né? Exatamente. E hoje o desafio, eu não considero uma pessoa autoritária, mas é delegar mesmo funções para que todos venham ser autores do desenvolvimento do que a gente está construindo aqui. Nessa jornada de viver o seu propósito, né, a jornada do herói, uma das coisas que a gente precisa fazer é ter um código de honra. A quais valores você é leal e não abre mão? Fé, amor, esperança. Como isso se manifesta na sua vida? Eu acredito que tudo isso que eu faço hoje não vem algo humano meu, mas sim realmente algo que Deus compartilhou comigo para eu estar vivendo em sociedade. Todo herói tem o seu mentor. Quem foi o seu principal mentor nessa jornada? Pode ser os principais. Principais, claro. Primeiramente os meus pais, depois minha tia Sabrina, depois Kátia Regina e agora Gislaine Lima, a intérprete. Foi surpreendida a nossa intérprete aqui agora. Toda escolha é uma renúncia. Escolher abraçar essa missão traz uma série de renúncias para a nossa vida também. Quais foram as suas principais nesse processo? Minhas principais renúncias foi abrir mão de um conforto
em prol de uma missão maior, que é viver tudo isso. Muitas vezes, domingo, né, que é domingo de passeata com a família, às vezes eu tenho que parar e fazer coisas para organizar minha semana, para conseguir desenvolver tudo, porque além da associação eu tenho um trabalho fixo, né? E é graças a esse trabalho fixo que os projetos acontecem aqui. Então eu tenho que me dar 2 vezes mais. E aí com isso, às vezes a gente acaba tendo um momento de conforto menor, né? Sim. Então aí abrir mão um pouquinho do conforto para algo em prol de algo muito maior. Talvez a maior escolha que a gente faz é escolher entre a zona de conforto ou a zona de conquista. Exatamente. Né? Você não vai ter as duas ao mesmo tempo. Exatamente. Esse é o conflito que a gente vivencia. No momento da vitória, o que você diz para você mesmo e para as pessoas à sua volta? Não foi fácil, mas nós conseguimos. Maravilha! Agora a gente tem que batizar essa super-heroína. Que nome a gente dá para ela? Inclui arte. É o nome do próprio espaço mesmo, né? Exatamente. É um nome bonito para heroína, né? Um isão assim bonito de inclusão. Muito legal, Bruna. Você conseguiu trazer pessoas para se juntarem a essa causa. Você decidiu não abrir em formato de uma empresa, mas sim como uma associação. Como é que funciona para as pessoas participarem, se considerarem associadas desse projeto? Nós temos 2 modos de associados. Tem os associados que têm condições de estar pagando e frequentando um espaço, e tem os associados que acham todo esse trabalho interessante, mas que não vê ele fazendo todo esse projeto, mas que acha interessante, quer ajudar e não sabe como. Então ele pode ajudar pagando para uma pessoa que não tem condições a vir participar todo desse projeto. Adotando uma pessoa que vai participar do projeto. Olha que interessante, Abel, o conceito de negócio social que vocês realizam aqui, né? Porque você vai ter tanto a pessoa que paga um valor estabelecido para vir e participar, aquela que vai fazer gratuitamente, hoje as vagas já estão preenchidas, Sim. né? E que podem se abrir mais vagas de quem venha fazer gratuitamente se alguém resolver pagar para que outros façam, né? E além adotar. Bastante interessante essa ideia. E quem são os principais parceiros de vocês nesse trabalho? Tá, nossos principais parceiros atualmente são a AMA, que é a Associação de Mães Autistas, Família Down, né, que é a Associação das Crianças e Jovens Down do Vale do Paraíba. Também agora a gente está com uma parceria nova do CCEE, né, em prol da inclusão dentro do mercado de trabalho. A parceira inicial, que continua até hoje, que é o Acesso Libras, que é de Santa Catarina. Tô esquecendo de alguém, Gisley. Aí a gente lembra logo da entrevista nesse caso, né? Um trabalho tão profundo, com certeza teve momentos marcantes e emocionantes. Inúmeros. Conta um pra gente. Eu acho que o momento mais marcante foi quando a gente ficava pulando de galho em galho, sabe? Tipo, você pode nos ajudar a disponibilizar um espaço pra gente desenvolver esse projeto aqui? E aí a gente sempre conseguia um sim, mas sempre tinha que mudar, nunca era algo fixo. Então essa rotatividade era um desafio muito grande, porque uma hora eu tava aqui, tinha que estar lá. E tinha que arrastar as pessoas juntos. Exatamente, tinha que arrastar as pessoas juntos. E eu falei, Gislane, a gente precisa de um lugar nosso pra parar, né? Que a gente venha fortalecer e ainda crescer mais o projeto. E na época era algo impossível, porque eu não tinha trabalho até então, né? Sim. E aí, como desenvolver tudo isso? E aí, até que eu consegui o trabalho hoje que eu sou intérprete da FATEC em Pinda, né? Consegui esse trabalho e para eu conseguir esse trabalho eu tive que abrir uma empresa, né? Então eu abri uma empresa e através dessa empresa que eu abri, eu falei, não, agora vamos fazer algo em prol à sociedade. Que legal. Então, exatamente. Tem mais projeto vindo aí. Empreendedorismo de surdos, tem muita iniciativa interessante que a gente conversa na volta do nosso programa Herói de Propósito na rede RVC.
pensar em inclusão para surdos na arte, né, e colocar as pessoas, não só os surdos, mas qualquer tipo de pessoa com alguma deficiência curtindo a arte, aprendendo a se oralizar, já é uma iniciativa empreendedora. Agora, incentivar o empreendedorismo desse público, aí isso é novidade para mim. Como é que funciona essa ideia que vocês estão iniciando aqui com o Incluiarte? Certo. Essa ideia tem uma parceria, né, com o GV, que é a Geração de Valores, que através das embaixadas, pessoas voluntariamente se reúnem para falar de empreendedorismo. Pessoas que têm negócios, pessoas que querem criar negócios. Legal. E através disso a gente tem trazido os surdos para perto também, né, mostrado para eles que é possível empreender. Um dos maiores públicos aí que a gente tem em relação aos surdos, que eu tenho ensinado a eles, a gente tem batido um papo bem bacana, é como empreender no futebol. Olha! É algo assim que eles têm gostado da proposta, porque é algo que cativa eles e eles querem crescer, né? Junto o esporte, conseguir viver disso. Né? Exatamente, querem crescer nessa área. E o que eu acho mais interessante em relação a tudo isso, que eles não pensam só em si, mas eles pensam na geração seguinte. A gente precisa criar surdos também, né? Crianças que têm esse gosto para vir desenvolver e ser melhor do que nós atualmente. Então, é um projeto que a gente tem sonhado e pensado juntos, né, com os surdos. O diretor desse projeto todo é o Alisson, né, ele é um surdo, líder aí dessa equipe de aproximadamente 20 surdos que tem empreendido no futebol. Olhando esse projeto, tudo que já foi conquistado, o espaço próprio, como você contou pra gente no nosso último bloco, o que vocês ainda sonham em fazer daqui pra frente? Acho que são vários desafios, Legal, né? vamos para cada um deles. Mas um dos maiores desafios que a gente vai começar também a lançar essa proposta é a gente começar a empreender também na culinária. Olha que legal, inclui arte e culinária. Sim, mas a culinária é voltada também para o lado do ramo da pessoa com deficiência. Né? Então, assim, a gente quer ter um chefe aqui que venha auxiliar nesse projeto. A gente quer ter um canto onde os surdos ou as pessoas com Down autista venham trabalhar, se desenvolver antes para o mercado de trabalho. Então, a gente vai preparar eles para o mercado de trabalho aqui dentro. Para atuarem no ramo de culinária. Isso, tanto no ramo de culinária como para servir, para ficar no caixa, né? Toda essa questão de gestão voltada realmente para esse setor, né? Que hoje comida acho que é uma coisa... E já tem iniciativas muito ricas nesse sentido, né? Sim. Tem um menino nos Estados Unidos com Down que ele é dono de um restaurante, né? Sim. Em São Paulo também, que é uma das minhas inspirações, é o Café Especial. Lá é um lugar que só trabalha jovens com síndrome de Down. Já fui lá, já visitei, uma das minhas inspirações Eles passaram no programa do Luciano Huck esses tempos atrás, né? Sim, também. Então, através dessas inspirações que a gente vê que tem em grandes cidades, trazer isso também para Taubaté, para que eles venham também entrar no mercado de trabalho, mas com uma experiência já, né? De repente eles não vão seguir esse ramo da culinária, mas eles tiveram uma experiência de como se portar, de como ter esse atendimento em público, de como se comunicar, e aí dessa forma fica mais fácil para eles virem atingindo outros mercados. É porque hoje já existem leis que falam sobre a inclusão no mercado de trabalho, mas a dificuldade é fazer com que isso realmente seja uma coisa atrativa para a empresa e não só uma mera obrigação, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente mais conversa aqui dentro é vamos esquecer um pouquinho da lei, mas vamos olhar mais para o ser humano em si. Legal. E mostrar o potencial dele. Ele também é possível desenvolver projetos, ter ideias que vai ajudar a empresa a crescer. Então é essa a nossa visão, mostrar que todos nós temos potencial, desde que esse potencial seja potencializado. O que te move, te inspira em relação a esse trabalho? Qual você sente que é o seu propósito em tudo isso que você faz? O que me move, eu acredito que seja realmente Deus, sabe? Porque é uma força que vem muito forte dentro de mim. Não tem como explicar humanamente falando, mas é algo que me move muito, e a partir do momento quando eu compartilho todas essas experiências, todas essas ideias que surgem, várias pessoas vêm surgindo, né? E podendo contribuir para esse propósito. E aí a gente vê sempre que no final a gente está ligado para o mesmo propósito, que é cumprir uma missão muito maior que aqui terrena, né? Uma missão que a gente acredita mesmo ser o Criador que nos enviou. E os relatos que você ouve das pessoas que participam aqui? Compartilhe alguns conosco. Uma das coisas que ontem foi até aniversário da Gislaine,
E ela recebeu uma mensagem de um dos que acompanha aqui, né? Que ele tem Down. Ele é o DJ Pedrão, você já ouviu falar dele? Ainda não, que legal. Ele toca em festa em São Paulo, ele tá tocando em várias regiões, em Ubatuba, e ele mandou uma mensagem pra ela, né? Falando pra Gislaine, nunca desista desse seu sonho de estar no Inclui Arte, porque você realmente contribui muito pra tudo isso. E o que a gente vê? A Gislaine mandou uma mensagem pra mim, nossa, acho que eu vou chorar. Acho que eu vou chorar. Que vale a porque pena. De alegria, vale. Porque o que acontece? Quando a gente está em contato com eles, eles acrescentam na nossa vida. E a gente acha que só nós vamos acrescentar na vida deles. Mas é muito mais que isso. Eles acrescentam na nossa vida e faz a gente ver que a gente está no caminho certo. Daqui a pouco vai chegar as crianças e você vai poder ter um contato um pouquinho com elas. Elas falam coisas que você não estava esperando. Assim, nossa, da onde surgiu essas informações? E elas falam, né? Ah, eu amo Inclui Arte, eu amo estar aqui, eu amo fazer. Como isso? Então, assim, esses relatos que nos emocionam, né? Fazer que o nosso propósito inicial está se cumprindo porque elas estão dando relato. Não são os pais. São elas mesmas que estão nos agradecendo e elas, uma coisa que é muito interessante, que eles sempre falam isso, eles agradecem e falam, nunca termine com isso, né? Olha, e já bota aquela resposta. Algo assim, eles acham muito interessante, mas ao mesmo tempo eles não querem ver o fim. Ficam receosos. Tem muita iniciativa que começa assim e depois abandona no meio do caminho. Exatamente. Né? Então acho que uma das coisas que a gente mais ouve deles é a gratidão e falando, continua, força. É uma fonte infinita de inspiração, Sim, né? Exatamente. Bruna, uma honra imensa poder retratar esse projeto, suas iniciativas, os sonhos futuros. Obrigado por participar do nosso programa. E, por favor, deixe seu recado final para os nossos espectadores do programa Herói de Propósito. Como um dos nossos desafios atualmente tem sido trabalhar o empreendedorismo, uma das frases que a gente tem, é a nossa base, né? Nada é tão nosso quanto o nosso sonho. Então, se você tem um sonho e quer fazer com que ele venha se realizar, procure pessoas que saibam sonhar junto com você. Um sonho é uma inspiração para começar o seu dia, é uma motivação para enfrentar desafios gigantes que normalmente você acharia que não seria possível. O grande desafio é transformar esse sonho num objetivo e transformar esse objetivo em metas que você cumpra dia após dia na sua vida. O que eu desejo é que cada dia você construa um pouquinho mais da transformação na sua vida e das pessoas à sua volta, como a gente pode ver aqui nesse projeto tão bonito que é o Inclui Arte. Obrigado e até o próximo programa Herói de Propósito na Rede RVC.